Vamos fazer contato com o doutor em Direito pela PUC-Rio e autor do livro O Acaso e o Desencontro das Manifestações de 2013 ao Golpe de 2016, Marcos Giraldes. Bom dia, Marcos. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo dentro desse contexto de pandemia, de crises múltiplas, né? Mas vamos lá. Uma Bem não coisa. estamos, né? Oi? Claro. Muito bem, ninguém está, né? Ninguém. Virou mais uma Ninguém que tenha o pergunta. mínimo de consciência ética vai estar. Exato, virou mais do que nunca uma pergunta só retórica mesmo. Mas, É, Marcos, a gente vai começar falando, né? Tem muitos aspectos a serem tratados dessas múltiplas crises que o Brasil vive, mas um deles diz respeito à participação dos militares no governo de Jair Bolsonaro. Nós tivemos a oficialização da passagem do general Ramos para a reserva e nós sabemos que parte das Forças Armadas ali se incomoda com o fato de terem militares na ativa participando do governo, ainda mais em cargos mais elevados, só que a gente ainda tem essa pressão que segue sobre o ministro interino da Saúde, que já está há tanto tempo, já durou mais que o Nelson Teich, por exemplo, no cargo. Nem sei se a gente pode falar mais de interino, mas o Eduardo Pazuello, que também é um militar da ativa e ainda existe essa pressão sobre ele. Como que você vê essa situação dos militares no governo Bolsonaro e a passagem do militar na reserva adianta alguma coisa? Resolve algo nesse sentido, Marcos? bem, o governo Bolsonaro ele é a gente pode caracterizar como uma frente da riqueza e dos privilégios que mobiliza tudo que há de reacionário, obscurantista e atrasado na população brasileira. E nessa frente, uma das facções principais é a elite militar, especialmente do exército. Então, não existe essa separação política enquanto militares da ativa, militares da reserva. Eles estão lá representando um determinado setor da sociedade, um setor privilegiado, um setor que apresenta uma certa unidade ideológica. Então, essa presença enquanto grupo, como se eles fossem um partido político, né, que tem, que possuem afinidade com um projeto político que alçou Bolsonaro ao governo e que o conserva no governo e que ele vem implementando, né? E esse partido da elite militar, dos generais, se mostra também bastante voraz e ávido pelo controle dos cargos e do fundo público, do dinheiro. Então é um apoio organizado, um apoio institucional. Não se trata de indivíduos que fazem parte do governo. Se trata realmente de uma presença da elite militar no governo como se fosse um partido. Claro que é um absurdo, tudo isso torna mais grave quando militares da ativa participam do governo, porque aí se confunde, né, a função militar com a função política e as Forças Armadas estão proibidas constitucionalmente de exercerem qualquer tipo de atividade político-partidária. General Ramos, um general, enquanto general da ativa, participou de manifestações antidemocráticas que exigem a volta da ditadura militar, perseguição da oposição, fechamento de instituições e assinou declarações de ameaça às instituições e à oposição política e fez isso enquanto general da ativa. Mas não creio que a passagem de um ou outro general da ativa para a reserva muda essa relação política com as Forças Armadas, né? Que é uma participação, como eu disse, de privilégio e de afinidade política dessa elite, e há um movimento que vários especialistas nas Forças Armadas têm apontado, né, de direitização das Forças Armadas, né, como corpo. E ao que se presume, o apoio a Bolsonaro é até maior no baixo e no médio oficialato do que nessa cúpula privilegiada das Forças Armadas que controla hoje os cargos públicos. Então, é uma situação muito tensa e perigosa essa politização das Forças Armadas, que tem vários fatores, né?
e que foi acomodada essa politização no governo por meio dessa elite de generais. Uma elite antipatriótica, antinacional, de generais sem honra e traidores da pátria. O ministro da Saúde não é um ministro da Saúde, ele é um ministro da gestão do extermínio de dezenas de milhares de pessoas, até o momento, um processo de extermínio que continua em curso. Infelizmente, por todas as ações e todos os atos de omissão do governo. E que, no caso da população indígena, caracteriza, sim, no meu ponto de vista, um genocídio, porque atenta contra um grupo étnico específico, né? A gente também pode discutir se há genocídio pelos setores mais pobres da população brasileira, os pretos e pardos, que são mais vulneráveis à Covid-19, mas mesmo que considerem, que alguém venha considerar que tecnicamente o crime de genocídio não é o tipo penal mais exato para caracterizar essa situação, embora, como eu disse, no que diz respeito à população indígena, me parece evidente o crime de genocídio, mas há um outro crime previsto no Estatuto de Roma, né, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, que são os crimes contra a humanidade. E são enumerados no artigo 8º crimes de homicídio, extermínio, escravidão, deportação, tortura, agressão sexual, apartheid, boa parte desses crimes praticados por militares, por generais durante a ditadura militar brasileira. E a linha K do artigo 8º do Estatuto de Roma diz que também considera como crimes contra a humanidade outros atos desumanos de caráter semelhante que causem intencionalmente grande sofrimento ou afetem gravemente a integridade física ou a saúde física ou mental de determinada população civil. Então, a gestão do governo Bolsonaro na saúde durante a pandemia e a gestão desses militares, que são militares que ocupam a cúpula do Ministério da Saúde, quase todos eles sem ter nenhuma formação na área de saúde, nenhuma experiência com a saúde pública, caracteriza, sem sombra de dúvida, crime contra a humanidade pela linha K do artigo 8º do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, e esses indivíduos estão sujeitos, já que o Brasil é signatário desse tratado, e esse documento foi incorporado no ordenamento jurídico brasileiro, estão sujeitos a serem processados e julgados em Haia e condenados. Ou seja, aqueles militares do passado que ficaram impunes pelos crimes contra a humanidade que cometeram contra a população civil brasileira durante a ditadura militar, eu tenho esperança que não sairão impunes pelos atos que vêm praticando no presente. Mas tem uma esperança ainda maior, que é que o povo brasileiro recupere o seu destino e retire do governo essa marcha da destruição e da desigualdade social e do privilégio. Inclusive, quem citou, né, esse termo genocídio para justamente fazer essa associação em relação àquilo que vem sendo feito pelo governo Jair Bolsonaro foi o ministro do STF, Gilmar Mendes. E as notícias dão conta também, Marcos, que o Gilmar Mendes falou por telefone com o Bolsonaro e o alertou a respeito dessa possibilidade que você menciona do governo e do presidente da República acabarem e parando no Tribunal Penal Internacional por conta das suas ações durante a pandemia, especificamente em relação justamente às comunidades indígenas, né? O ministro Gilmar Mendes está em Portugal, ele disse que ficou estarrecido com a imagem do Brasil no exterior e teria dito também ao próprio presidente Jair Bolsonaro que muitas pessoas ali falam com ele a respeito dessa possibilidade. E a gente lembra, né, falando dessa simbiose entre as Forças Armadas e o governo Bolsonaro, do ponto de vista executivo, do ponto de vista ideológico também, que boa parte da gestão da estrutura do Ministério do Meio Ambiente hoje justamente
está nas mãos dos militares. E o vice-presidente Hamilton Mourão é presidente do Conselho da Amazônia, onde boa parte das comunidades indígenas brasileiras vive, e também temos um militar à frente do Ministério da Saúde, e nós sabemos também que, infelizmente, a atenção à saúde indígena tem sido desmontada no governo Bolsonaro. Então, você acredita ser real essa possibilidade de Bolsonaro vir a ser julgado num tribunal penal internacional por conta de genocídio da população indígena no Brasil, Marcos? Sim, uma possibilidade real e, a meu ver, devida. Não só o Bolsonaro como chefe do governo, mas os seus auxiliares mais próximos que sejam responsáveis por ação e omissão por esses atos. Mas eu destaco, além do crime de genocídio, que fica evidente na forma como é conduzida a política em relação aos índios, e isso desde antes da pandemia. Basta lembrar que com o fim do programa Mais Médicos, a saúde indígena de atenção, né, à população indígena foi quase que completamente desmantelada e desestruturada. Mas além do crime de genocídio, há o crime contra a humanidade pela gestão da pandemia como um todo, né, contra a população civil brasileira como um todo. Os militares assumiram o governo, assumiram o Ministério da Saúde diretamente em 15 de maio, mas nós sabemos que já desde 22 de abril o Pazuello era como uma eminência parda, né, na posição de secretário executivo, quando Nelson Teich assumiu, né, ele como ministro figurativo. Então os militares, os generais possuem o controle do Ministério da Saúde, em parte desde o dia 22 de abril e na sua totalidade desde o dia 15 de maio. Desde o dia 15 de maio, mais de 60 mil pessoas morreram por conta dessa pandemia, e a maioria dessas mortes seriam mortes evitáveis se nós tivéssemos uma política de saúde nacional integrada e voltada para o atendimento da população brasileira. Assim, em todo mundo, o governo Bolsonaro é o governo que possui a postura de maior descaso para com sua própria população nessa pandemia, né? Há governos desastrosos, né, em todos os continentes na condução da pandemia, mas entre todos esses o governo Bolsonaro se destaca pelo completo descaso, impiedade em relação à sua própria população, a população brasileira, e pelo negacionismo científico, prometendo curas milagrosas, inexistentes, sem comprovação científica e sem adotar as medidas necessárias e cientificamente comprovadas de testagem em massa, de montagem de uma infraestrutura, de ampliação da infraestrutura hospitalar, de mobilização dos agentes comunitários de saúde, que o Brasil possui uma base que poderia ter sido utilizada com inteligência, que possui enraizamento nas comunidades, e também a medida de distanciamento social, que a todo momento foi boicotada pelo presidente da República, e também sofreu oposição de parte da classe dominante brasileira, que preferiu jogar a população brasileira na pandemia, na ilusão de que manteria a economia funcionando e que poderia evitar a crise econômica. Tá certo, Marcos. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Muito obrigado, Glauco. Tchau, até a próxima. Até. Conversamos aqui com o doutor em Direito pela PUC do Rio e autor do livro Acaso e o Desencontro das Manifestações de 2013 ao Golpe de 2016, Marcos Giraldes. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.